Bom dia, pessoal. Então vamos começar aqui a nossa aula de hoje, né? Espero que estejam todos bem. Na revisão de hoje, a gente vai ver aqui. Se não tiver dando para ver a tela cheia, vocês avisem, tá bom? Não está dando para ver aí o slide direito. Alguém ligar o microfone e avisa. Vai carregar agora. Demora um pouquinho que meu computador tá ótimo, de bom. Mas aí tá aparecendo direitinho? Alguém responde aí no microfone? Pronto. Show! Bora lá. Então, na revisão bimestral, na verdade, na prova bimestral de história, eu peguei também alguns conteúdos do primeiro bimestre, já que a gente não teve prova, né? Mas eu só peguei duas questõezinhas bem simples, tá bom? Que é essa parte aqui da construção da história. Então vai ter uma questão sobre a construção da história. E também vai ter os primeiros passos da humanidade. A gente vai explicar essa parte. São os dois primeiros capítulos que a gente estudou, né? E Mesopotâmia, que foi esse último que a gente viu aí, né? Então, vamos aqui. Bem, na construção da história, a gente viu que a história ela é uma ciência que analisa as mudanças e continuidades nas sociedades humanas ao longo do tempo. Quer dizer, quando a gente estuda história na escola, por que a gente estuda história, né? É para a gente tentar compreender como é que a humanidade chegou até os nossos dias, né? A questão do conhecimento, a questão das descobertas, como é que tudo isso foi acontecendo, como era que se vivia antigamente, né? Se é igual, o que é que mudou. Então, a intenção da gente estudar história é essa, é que você conseguir entender toda essa construção de conhecimentos, né? Que vai sendo construído ao longo do tempo. E aí tem as mudanças e as permanências. E aí onde tem o cara, né? Que é a mulher, pode ser uma mulher, que é o historiador ou historiadora, que é o responsável por juntar, né, todos os vestígios do passado para tentar contar a história de um povo, uma sociedade ou etnia. Então, vestígios, quando a gente fala em vestígios, é tudo aquilo que foi deixado ou que marcou o passado. Então, pode ser uma pedra pintada, pode ser uma ferramenta do passado, pode ser até mesmo ossos. Até os ossos hoje em dia, né, servem para contar a história, porque já existem estudos que você consegue entender as causas da morte, o que é que aquela pessoa comia. Então a ciência ela acaba ajudando a gente, né, os historiadores, a tentar entender como é que as pessoas do passado viviam. Então esses vestígios, né, ou registros de acontecimentos humanos de uma determinada época são chamados de fontes históricas. Então, os vestígios do passado são chamados de fontes históricas, onde os historiadores se valem delas para construírem suas narrativas históricas, para tentar criar uma narrativa, uma coisa lógica para que todo mundo consiga entender. Então, essas fontes históricas elas são divididas em oral, que é usar a boca, né? Escrita, então tudo aqui que tiver escrito, iconográfica, pode ser imagens, vídeos, né, ou uma gravação de áudio. Temos também as fontes materiais, que podem ser construções, né, templos religiosos, coisas desse tipo. Imaterial, que são tipo aquelas histórias antigas, as lendas, uma comida típica, uma dança, pode ser imaterial, e entre outras fontes, né? Na prova, eu vou cobrar apenas a fonte oral, tá bom? Então, você vai tentar lembrar o conceito de fonte oral. É bom que vocês estejam aí com o caderninho também para ir fazendo essas observações para no dia conseguir fazer uma boa prova. Então, a fonte oral, né, é aquela, quando, por exemplo, uma pessoa idosa
ela conta uma história, ela está relatando uma história. Às vezes nem sempre é verdadeira, né? Mas aquela forma de repassar o conhecimento por meio da oralidade, né? Por meio da fala, a gente chama, né, de fonte oral. E aí o historiador ele vai pegar essa fonte e vai cruzar com outras fontes, com outros relatos, para construir a sua narrativa, a sua história. Então a fonte oral ela usa a fala para repassar um conhecimento, né? No, na, no capítulo dos primeiros passos da humanidade, a gente viu aquela partinha lá do evolucionismo e criacionismo. Espero que vocês ainda lembrem, né? O evolucionismo ou darwinismo foi criado por Charles Darwin. Para ele, né, o mecanismo biológico que faz as espécies se modificarem, evoluírem e se diferenciarem foi a seleção natural. Então, por meio da seleção natural, foi havendo, né, uma evolução da humanidade e de todas as espécies até chegar ao que nós estamos hoje. Então, ele acredita nisso, né, na evolução das espécies por meio da seleção natural. Então, nós somos o resultado dessa seleção, né? Somos filhos dos mais evoluídos ou daqueles que se adaptaram melhor às mudanças climáticas e sociais ao longo do tempo. E temos a outra versão, que é o criacionismo, que é aquela parte que é retirada da Bíblia, né? No livro do Gênesis, Adão e Eva e tal, aquele negócio todo. Adão foi lá, comeu a maçã de Eva. Também não mandou ela dar, né? Aí, a partir daí, né? Surge toda a humanidade. Eva surgiu da costela de Adão e tal. Essa parte eu acho que vocês compreendem bem melhor, né? Então, essas são as teorias de como a humanidade foi criada, como surgiu. Dentro ainda desses primeiros passos, né, a história ela dividiu os períodos em dois, o pré-história e história. Acredita que até antes da escrita, né, é chamado de pré-história. E esse período ele é dividido em três: paleolítico, neolítico e idade dos metais, né? Foi no neolítico que os seres humanos passaram a cultivar plantas e domesticar animais. Então antes eles eram nômades, eles tinham que ficar mudando de lugar em lugar. A partir do momento que eles descobriram que plantando lá que uma semente, o resto da comida lá que eles, né, tinham pego, caía no solo e a água batia, né, dava um novo fruto, dava uma nova planta que gerava um novo fruto igual àquele que eles estavam comendo. Então eles começaram a associar e passaram a cultivar, né, a plantar. Isso fez com que eles passassem a produzir seus próprios alimentos e não precisassem se locomover. E aí, a partir disso, né, segundo a história e outras ciências, né, que estudam esses períodos, é aí onde a quantidade de pessoas por grupos foi podendo aumentar até chegar a pequenos vilarejos, depois cidades e tudo que a gente conhece hoje. Então, a partir dessas descobertas, né, e também da domesticação dos animais, porque aí você não precisa mais caçar. Quando você precisa de um animal para comer, ele está ali no terreno de sua casa, né? Vai lá, mata e come. Também foi no Neolítico que surgiu a diferenciação social, baseada na riqueza e no poder. Então, aqueles que se destacavam mais começaram a impor as suas regras, as suas normas. É aí onde surge o Estado, que é um instrumento de controle e apropriação dos recursos naturais. Então, vai haver a criação de uma instituição que vai regular tudo, todas normas, regras, né, para que todos possam seguir. Então, o pessoal não vai fazer tudo que quer, do jeito que quer, não. Então, essas pessoas, esses líderes, eles vão comandar essa apropriação dos recursos naturais. Quer dizer, como é que esses recursos eles vão produzir, né, vai ser distribuído, vai ser repassado, né? Então, tudo isso eles vão controlar. Aí é que a gente chega na parte da Mesopotâmia, porque
é nesse período também, né, já na história, que os grandes grupos humanos, né, conseguem fazer grandes descobertas, né, e que até hoje muita coisa a gente ainda usa, né, muitos conhecimentos que eles tinham nesse período a gente ainda usa hoje. Então, Mesopotâmia. A primeira coisa é lembrar que Mesopotâmia significa terra entre rios. São os dois rios, Rio Tigre e Rio Eufrates ou Eufrates, tanto faz. O importante é você lembrar que tem dois rios e tem essa terra. A Mesopotâmia ela fica numa região que é chamada de Crescente Fértil, né, que é uma região vasta, enorme, que vai lá do Irã, Iraque, Palestina, Egito, Mesopotâmia, entre outros países, né? E até hoje existem lá, Síria. Então tem muitos países e também tem, além do Tigre e do Éufrates, o Crescente Fértil também atinge o Rio Nilo, que é lá no Egito. Mas como a gente não estudou o Egito, a gente não vai pegar essa parte, tá bom? A gente vai ficar só na Mesopotâmia. Então a região da Mesopotâmia ela ocupa um lugar central na história da humanidade. Por quê? Porque ela foi o berço da civilização sumeriana, né, que foi a primeira a se destacar lá na região, com a agricultura, né, extensa. Eles pegavam várias extensões de terra e cultivavam lá suas plantações, usando principalmente as águas, né, cheias dos rios Tigre e Éufrates. Então é uma região que ao redor dela são de montanhas, desertos, mas no núcleo dela é uma região muito produtiva até hoje. E é de grandes disputas até hoje essas regiões, né? Você vê aí direto Irã, Iraque, Palestina, Israel, o próprio Egito, o pessoal está sempre lá brigando, né? Claro que nesse período aqui que a gente está estudando, a briga era por água e terra. Terra para plantar. Hoje, né? Hoje as questões são mais econômicas, né? São mais econômicas do que somente terra, por si. Os rios dessa região, eles possibilitaram também a formação dos estados teocráticos. Aí vai cair uma questão sobre os estados teocráticos. O que é o estado teocrático? É quando o líder, ele tanto administra, como também é o líder religioso. Ele é o líder administrativo e o líder religioso. É como se, por exemplo, o prefeito da cidade, ele além de ser prefeito, ele fosse o padre. Né? Então ele faz as duas funções ao mesmo tempo. Ele tanto administra a cidade como administra as questões religiosas. Né? E isso só foi possível com a produção de excedentes. O que é excedente? Bem, o excesso é o que sobra. Então, inicialmente, eles precisavam, vamos dizer, de tanta quantidade de trigo. Vamos dizer que 10 sacos de trigo por ano dava para todo mundo. Só que como eles passam a produzir em extensões de terras enormes e grandes períodos de cheias, né, de abundância, eles passavam a produzir mais. Então, em vez de tirar 10 sacos, eles tiravam 20, 30. Só que eles só precisavam de 10. E para que esses outros? Né? Isso é o excedente, é o que sobra. Esses excedentes, eles vão usar para quê? Vão usar